Olá a todos, sejam bem-vindos ao AfroTcast, ao teu, ao meu, ao nosso mais quinto podcast. Hoje vou ter uma convidada muito especial e com uma história bastante inspiradora, mas por agora vou trazer-vos a nossa habitual rúbrica Descobre África. Sabias que em cada 100 pessoas no continente africano, 65 são jovens? Eu também não sabia. Somos um continente bastante jovens. E que Cabo Verde é o país com mais população a residir fora do que dentro. Mais de 1 milhão de cabo-verdianos residem fora de Cabo Verde. E que no ano 1960 representa para o povo africano como um ano de independência. A maioria dos países ganharam a sua independência neste ano. Mas por agora vou dar boas-vindas à nossa querida convidada Janice. Janice. Bem-vinda, Janice. Obrigada eu pelo convite. Bem, hoje a Janice apanhou uma seca. Ela primeiro chegou cá 2 horas antes de nós começarmos a gravar. Hoje foi o dia que eu embroquei a fazer a abertura, que eu não consegui. A Janice teve aqui a ver como é difícil. Podias repetir como é que eu embroquei? Não queres repetir lá para casa? Não é fácil. Mas nem todos os dias são dias de cumprir horários. Sim, estou a tentar ficar assim mais liberta, porque é que na televisão, ou seja lá o que for, como nós estamos a começar algo, quando tu embroncas uma vez, ou como tu travas a primeira vez, parece que nunca mais sai, ficas nervosa, ficas irritada e começas a enganar constantemente, enganar e pronto. Eu sei, já gravei, já sei como é que funciona. Podias fazer um pivô lá para casa, de assim, bem-vindos ao Afro. Olha, bem-vindos ao AfroTcast. Fiquem atentos ao teu, ao nosso, ao vosso. Hoje terei o prazer de vos contar a minha história na primeira pessoa e o mais real possível. Estão preparados para saber a história de Janice? É uma história bastante inspiradora, muito inspiradora. Que eu nem sei como é que ela consegue dar aquela linda e maravilhosa, não é? Porque vocês não sabem o que vem por aí. Está linda e maravilhosa, com um sorriso, ou pelo menos transparece estares bem, porque às vezes nem tudo que nós transparecemos é o que nós vivemos. É o que é verdade. Exatamente. Então, nem sempre este sorriso foi sempre de alegria. Pois é. Mas sempre foi necessário. Porquê que achas necessário termos que sorrir? Acho que, no meu ponto de vista, na minha situação, foi necessário porque eu tinha que sorrir para os meus filhos. O meu sorriso era para mostrar aos meus filhos que, independentemente de qualquer situação negativa que nós estivéssemos a passar, essa situação não poderia nunca roubar aquilo que nós temos, que é o sorriso. Okay. E eu vejo isso hoje em dia. Tenho filhos alegres, que apesar de todas as adversidades que tivemos pelo caminho, pela vida, são crianças excelentes, crianças e adolescentes, e já a minha filha mais velha já tem 20, já é uma mulher, que só posso agradecer, porque não são revoltados, e sabemos que hoje em dia criar filhos nas pequenas ou nenhumas condições, porque eu já cheguei ao ponto de não ter mesmo nenhumas condições, como diz a minha filha mais velha, nunca passámos fome, mas já fomos sem teto. Mas não contes tudo, estás a dar assim tanto spoiler lá para casa que as pessoas não vão ficar até ao fim para assistir essa mega entrevista. Portanto, agora pensem, nunca passamos fome, mas já fomos sem teto. O que é que por aí vem? Eu quero que tu olhes para a câmara e repitas essa frase. Esta câmara que é tua. Nunca passamos fome, mas já fomos sem teto. Agora imaginem o que é, não passas fome, mas mesmo assim não sabes onde é que vais dormir. Uau! Acho que é uma frase impactante. Impactante. Mas vamos começar pela tua infância. Pela minha infância. Tua infância. Tu nasceste na Guiné? Não. Janice, 36 anos, nasci no Hospital Dona Estefânia. Uau! Freguesia de São Jorge de Arroios. Sou filha de mãe com pai cabo-verdiano, mãe guinense. O meu pai é guinense, sempre residiu no Senegal, daí eu dizer que tenho a costela cabo-verdiana, guinense e senegalesa, porque a cultura dele toda passa pelo Senegal. Portanto, aos 5 anos, que é quando eu me lembro de ser gente,
Ok, que eu nem me lembro dessa memória, não tenho essa memória. Não, eu lembro-me porque, pronto, aos 5 anos eu fui viver para um colégio de freiras, no Algarve. Eu, mais propriamente em Olhão, onde eu vivi durante 11 anos. No início, posso dizer que foi revoltante. Chorava bastante, era uma criança, normal, não estaria ao pé da minha mãe. Na altura não conhecia o meu pai, só conheci-o quando fiz os meus 14 anos. E chegar ali e ver era que tinha uma legião de irmãs, sim, porque no fundo todas nós nos tornamos irmãs umas das outras, porque crescemos juntas, cada uma com a mesma dor. Sim. Não digamos com a mesma dor, porque eu carregava a minha dor não era ter uma família destruturada ou uma família má. E já ali tinha as pessoas que tinham pais toxicodependentes, que os padrastos abusavam delas. Eu acho que ali todas nós tínhamos dores diferentes, mas o que nos unia era que tínhamos uma dor e estávamos ali todas. Exato. Independentemente da minha dor, se calhar naquele momento a minha dor interpretava ser maior do que a da Madalena, pronto, ou a da Lígia. Mas, no entanto, todas nós tínhamos uma dor. Mas a minha dor, se calhar, era maior. Porquê? Porque elas eram de Olhão. Elas tinham os pais lá. Elas tinham as mães, iam de fim de semana. Eu, durante muito tempo, não fui ao fim de semana porque eu só tinha os meus tios, o irmão da minha mãe, que, por acaso, já faleceu ano passado. E, pronto, foram 11 anos que hoje eu olho para esses 11 anos atrás e digo, uau, o que eu sou hoje, eu devo àquela mãe que era na minha secção, que nós éramos divididas por secções, eram 6, e a minha mãe era a irmã da Lina, que ela sempre nos deu as melhores bases que podem existir. Tenho uma das irmãs de criação que eu levo muito, que é a Jéssica, e pronto, que é como ela diz, se não fosse a nossa mãe da Lina, nós se calhar hoje não estávamos aqui, não tínhamos o que temos hoje, não seríamos o que somos hoje. E acredito que tudo tem um porquê. Hoje eu acredito, antes não acreditava. E eu acho que é com a maturidade que nós vamos vendo que há conceitos que antigamente nos diziam. Sim. E a gente dizia, pronto, lá vem ela, a velha, a idosa, a tia, a mãe. Até aquelas frases feitas. Sim. Então entendo o que estamos a sentir. Não, mas as frases feitas, quando tu cresces, quando tu amadureces, quando tu passas por inúmeras aprovações da vida, tu começas a ver que as frases feitas realmente tornam-se um efeito e um feito na tua vida. Uau. Mas porquê que foste retirada da tua mãe? Eu não fui retirada da minha mãe, eu fui colocada no colégio por opção da minha mãe. Muitas foram colocadas lá. Então era um colégio interno, não é? Era um colégio de freiras, era um colégio interno. Eu pensei, ela continuou. Eu que fosse com aquela situação que a Segurança Social tira os pais. Não. Ela, pronto, ela na altura estava a estudar Direito, não dava para conciliar, fui eu e a minha segunda irmã. Porque nós somos 4 da parte da mãe, somos 10 da parte do pai. Uau. Não conheço todos da parte do pai, mas falo com alguns, conheci o meu pai aos 14 anos, mas aí está, conheci-lhe aos 14 anos, mas sempre gostei dele como se o conhecesse desde que nasci. Então conseguiste ter mais ligação com ele do que com a tua progenitora ou tua mãe biológica? Pronto, digamos que, sempre vi a minha mãe, sempre convivi com ela nas férias, mas acho que eu por si mesmo, eu já sou o meu pai. Então, mesmo não o conhecendo, mesmo ouvindo histórias e tudo muito mais, acho que o meu laço está mais ligado ao meu pai. Não é que eu não tenha laços com a minha mãe, tenho, mas chocamos muito. Tivemos muitos atritos durante a vida. Mas tu não sentes que o facto dela ter optado que tu e a tua irmã fossem para um colégio, ficarem longe dela, tu carregaste ou carregas uma mágoa por isso? Hoje em dia não digo que sempre será uma mágoa, sempre, porque acabas por não ter... Por exemplo, eu olho para mim, para os meus filhos, uau, nós somos só os 6 e não tenho, não sei explicar, não tenho. O que eu e meus filhos temos, quando tu és com a tua mãe. Eu e a minha mãe não temos. Sim, torna-se uma mágoa.
é um vazio que vais ter sempre, uma pequena percentagem, mas vais ter sempre. Porque depois eu acabo por olhar para a volta, são 5 filhos, 5 personalidades diferentes. Como eu costumo dizer, não há mães perfeitas, o que existem são mães reais, porque cada filho que eu tenho ali, a sua realidade é diferente. O Midley é o único menino, a realidade dele não vai ser igual a das meninas. Porque ele não vai gostar de make-up, ele não vai gostar de arranjar o cabelo, meter tiçagem, pôr unhas e tudo mais. A realidade do Midley vai ser carros, skates, motas e tudo muito mais. Por isso eu digo, não há as mães perfeitas que a sociedade tenta encontrar e tenta-nos incutir que és mãe, não podes sair, não podes fazer isto. Por exemplo, eu fui mãe, eu engravidei aos 15, fui mãe aos 16. Como é que foi esse processo? Então, tu foste para estava no colégio. Sim, ainda estavas no colégio como engravidaste. Eu estava no colégio, eu vinha de férias. Eu estava no colégio em Olhão, nós vinhamos de férias, por exemplo, vinhamos mais, era na Páscoa, no Natal e no verão. O Carnaval, como era muito pequeno, para não se tornar tão dispendioso, porque nós éramos duas, estar a comprar o bilhete para vir para Lisboa, na altura ainda era no Campo das Cebolas, ali no Terreiro do Paço, e então nós vinhamos mais nas férias grandes. E aos 15 anos eu engravidei. Olha, lembro-me que assustador, aí estava. Mas tu já eras virgem, não eras? Não, ou já namoravas com a pessoa? Como é que conheceram? A pessoa era daqui de Lisboa, Okay. mais propriamente de Alverca, que é o pai das minhas filhas mais velhas, infelizmente já faleceu. E aquilo era quando vinha nas férias. Okay. Era aquele romance quando vinha nas férias e aos 15 anos, já nem se engravida. E aí está, uma criança cheia de medos, não confiava em ninguém. Sempre me caracterizei, desde que fui para o colégio, aí está, fui para lá, eu tive que aprender. Sou eu e a minha irmã. Independente de estarmos rodeadas de pessoas, eu via-se que aquele mundo era eu e a minha irmã. Eu tinha que estar ali para a minha irmã tinha que estar para mim. Então, desde cedo, acho que já tive que aceitar, ou é assim, ou luto por mim, ou então ninguém vai fazer isso por mim. Mas como é que a tua mãe reagiu? Ou o pai da criança, como é que reagiram? Foi super mal no início. No início a minha mãe não queria, ainda procurou a casa das mães solteiras. Lembro-me na altura que eu tinha a minha colega, que era a Vera, que ela é da Madeira, dos Açores, já não me recordo bem, que ela até se ofereceu, se eu podia ficar na casa dela, que era para continuar os estudos, mas entretanto não aconteceu. E eu vim para Lisboa. Quando eu vim para Lisboa, eu dei à luz no dia 8 de janeiro de 2002. Aquela criança que eu nem sabia que nome é que ia dar na maternidade, eu olhei e tinha ali eu, 16 anos, tinha outra criança, aí como é que vai se chamar? E eu olhava e dizia, ainda não sei. Tanto que depois, olha, ficou Jéssica Beatriz, a primeira. Os anos foram passando, e todos os meus filhos, para não estar aqui a fazer conta já, todos, do primeiro ao quarto, têm 2 anos de diferença. 2 anos e meio, certo? Uau. Mas nunca foi contado por mim, nunca foi planeado, nada. Só da quarta para o quinto é que tem mesmo 3 anos certos. Uau. Mas então tu vieste ter filho aqui? Tive aqui a Jéssica. Foste viver com a tua mãe? Sim, fui viver com a minha mãe para Alverca. Ok, e o pai da criança? Mais propriamente, ele também era de Arcena, mas aí está. Foi uma relação um bocado conturbada, não aceitável. A Jéssica não foi logo registada pelo pai, ainda havia aquela coisa, a minha mãe não gostar da família e tudo muito mais. Coisas ali envolventes que, levaram a situações que poderiam ter proporcionado momentos melhores, por exemplo, crianças a terem um pai presente. Exato. E a conviverem com o pai, com os avós, com os tios. Mas independentemente disso tudo, são crianças felizes. Mas depois foste estudar? Como é que foi tu? Sim, tive a minha filha aos 16, esse ano parei, depois voltei a estudar, aí já comecei a estudar aqui em Lisboa, mais propriamente em Alverca, na Escola de Bom Sucesso, e nisto também depois voltei a engravidar, da Luísa, tem 17 anos. Como é que foi o processo? Como é que as pessoas reagiram? Porque tu engravidaste uma vez sem querer, depois voltaste a engravidar a segunda também sem querer. Como é que tu reagiste? Não pensaste? Olha, no início, a primeira foi, a Jéssica foi tipo super assustador. A Luísa já fiquei, eu disse outra vez, grávida e tudo muito mais.
E nunca cheguei ao processo de tirar, porque aí está, eu não tinha aquela coisa de chegar e contar à minha mãe e falar. Não havia aquela cumplicidade, não havia a cumplicidade, aquela confiança, amizade, como por exemplo hoje em dia eu vejo que eu tenho com os meus filhos, percebes? E então, pronto, olha, eu deixava sempre a avançar e pronto. Quando descobri, como ela sabia, já não dava para fazer sim. nada. E entretanto, depois tive a Luísa, aos 19, e já estava eu a estudar o curso de empregado de mesa bar. E estavas com o pai da primeira? Era sim, sim. Vocês então sempre mantiveram juntos ao longo desse tempo? Okay. Lá das nossas maneiras, escapatórias, escondidas e tudo muito mais, mas sempre lá. E entretanto, tive a Luísa aos 19, estava eu no curso em Via Longa. Estava a tirar um curso de empregado de mesa de bar. Nisto, o pai delas foi preso em Espanha. Cometeu um grave crime e pronto, e durante anos foi considerado um dos maiores assassinos da Europa e da Espanha. Foi em Espanha. É sim. Sim. E pronto, era mais um peso que eu carregava, que era as pessoas dizerem, já viste, podias ser tu, não sei o que é que viste nele e tudo muito mais. E como eu sempre digo, e volto a repetir, falhou, errou, não sou ninguém para condenar, não estava lá, não sei o que é que aconteceu, magoou outras pessoas, sim senhora, e eu digo, as outras pessoas ficaram feridas porque perderam uma mãe, perderam um filho, perderam uma tia, mas eu também perdi. As minhas filhas também perderam. E no meio disto tudo, nenhum de nós era o culpado, percebes? Mas mas a sociedade não está preparada para perceber que estás grávida, estás frágil, recebes a notícia que as tuas filhas vão deixar de ter o pai presente porque foi preso por um crime que cometeu. E mesmo assim, as pessoas estão lá para apontar estão lá sempre para crucificar, como eu digo, como são os juízes da sociedade, como se eu tivesse culpa. Mas não, digo, dos pais de filho, foi o melhor pai de filho. E sempre disse, se eu tivesse que voltar para algum pai de filho, seria ele mesmo, com todos os erros que ele cometeu, nunca foram comigo. Portanto, o que ia lá dentro, o que se passava, só eles é que sabiam. Não posso dizer que estava satisfeita, não estava, foi uma mágoa que carreguei durante muito tempo e ainda carrego, pronto, porque dói saber que os meus filhos não tiveram pai e que estava quase a sair e não conseguiu porque acabou por falecer lá dentro. Sim, acabou por falecer lá dentro e pronto, é triste, né? E depois com isto tudo as pessoas não se perguntam como é que ela daqui a uns anos vai explicar aos filhos, às filhas neste caso, que o pai não está porque o pai foi preso porque matou alguém. As pessoas não se perguntam. Mas eu me pergunto. E aí está, e ninguém quer saber se tu estás bem, se as tuas filhas estão bem, se elas ao perguntarem aquilo, ou no dia do pai, chegarem-te e perguntarem, mas olha, mãe, está aqui o presente, e o pai, olha, o pai está preso por isto, aquilo, aquilo outro. Mas por acaso eu sempre fui uma pessoa que achei que não temos que esconder aos nossos filhos, olha, o teu pai é isto, ou a tua mãe é isto, não temos, porque estamos a enganá-los. E para além disso não vais estar a criar o teu filho preparado para o mundo. Não vou contar, não vou chegar lá, olha, o teu pai é um assassino, não. Mas vou chegar, contar, explicar, e certamente houve perguntas que elas colocaram, mas porquê, como é que aconteceu? Não sei, não estava lá, nunca ouvi, e quando ouvi dele foi só desculpa, és a mãe das minhas filhas, obrigada por tudo e tudo muito mais, espero que quando sair daqui possa receber o vosso perdão e tudo muito mais. E era isso que eu esperava, sair, poder perceber, poder ouvir da boca da pessoa que o fez, porque condenar é muito fácil, agora perceber. Porquê que não estamos primeiro lá assim perguntar, olha, explica-me o que é que aconteceu, não justifica, nada justifica tirares a vida a alguém, mas tudo tem um porquê. O porquê pode não ser justificável, mas existe. E porquê que as pessoas não se perguntam? Não param para pensar, existe um porquê, por mais erros que a gente cometa, tudo muito mais,
bebeste, conduzes, mas foste conduzir, porquê? Olha, porque tinha que ir para casa, não tinha ninguém para me levar. Não justifica o que ele fez, sim senhora, pronto, já não estão cá ambas as pessoas, afetou outras vidas que eu particularmente sinto muito. Não digo, peço desculpas, não é? Apesar do erro não ser meu, mas era o pai das minhas filhas, foi o que eu disse. Foi a pessoa que me deu a coisa mais maravilhosa que eu tenho, foi a pessoa que me ensinou a ser mulher, a pessoa que me tornou mãe. Nunca falhou comigo, nunca tive nenhuma atitude que ele pudesse querer que um dia chegasse à situação onde chegou. Mas pronto, como aí está, olha, aconteceu. O porquê, quem vivenciou de perto viu os porquês antes ou depois. E eu só disse, pronto, eu fico triste pelas minhas filhas, mas elas também, elas sabem, e eu digo-lhes sempre, independentemente do que ele cometeu, do que ele fez, o que ele foi para mim não foi nada do que foi feito após o vosso nascimento. Nada. Ele para mim foi sempre uma pessoa 5 estrelas. E como é que tu sentes, ou como é que é, nem tanto sentir, como é que é ser mãe de 2 filhas que o pai é assassino? Como é que é essa sensação? Deve ter, porque existem muitas mulheres nessa posição, infelizmente. Sim, existe, e depois são questões, olha, por muito tempo, e vou dizer, ainda hoje choro, bate-se aquela saudade, aqueles porquês que a vida não te dá, não é? E que já nem vai te dar, porque se não te deu antes, não vai ser agora após a morte, né? Que iria me dar. Mas eu olho para as minhas filhas, principalmente para a Luísa, que é mais parecida com ele, em tudo, desde a cara, dizem que é parecida comigo, mas é parecida com o pai, desde o feitio e da teimosia e tudo muito mais. É um fardo pesado, porque és vista na sociedade como, a corajosa que, tiveste coragem, ainda por cima tiveste filho com ele, e imagina se ele sair, se ele voltar violento, imagina isto, imagina aquilo. E ainda há 2 dias, antes de ontem, eu e a minha filha estávamos a falar disso, e é o que ela diz. Não conheceu o pai, mas o que lhe dói mais é saber que estava quase na hora dele sair, e esse quase é que corrói, saber que existia um quase e não permitiram. Prontos, porque aí está, mais uma vez, os juízes da sociedade acham que só a lei não chega para te fazer cumprir a pena. Sim, é revoltante, não posso dizer que se calhar não pensaria o mesmo se fosse com alguém da minha família, né? Se alguém chegasse, matasse, tirasse a vida, não vou dizer isso porque nós só podemos dar opinião quando nos passa na pele, porque enquanto não passa, a nossa opinião é muito controversa. Não, se fosse eu não fazia, se fosse eu isto, se fosse eu aquilo. Não sei. Há tanta coisa que eu disse, se fosse eu não fazia tanta coisa, e hoje estou aí, já fiz, e tudo muito mais. Mas pronto. Então, e assim, é doloroso e é uma coisa que eu vou carregar para sempre. Mas aí está. Graças a Deus tenho boas filhas, com uma boa cabeça, que independentemente de como classificam a mãe ou o pai, isso não lhes interessa. E isso é para mim é o melhor. É como eu costumo dizer, neste mundo aqui só quem tem que satisfazer e deixar orgulhoso é os meus filhos, porque todo o resto vai ter sempre uma crítica. Exato. Vai ter sempre um lado mau. E muitas das vezes, mesmo quando tu és a 100% excelente, tens sempre aquela boca da sociedade, o senhor dito juiz ou o mestrado em julgamentos, e depois vês que a pessoa nem sequer tem moral para tal. Então, Janice, tu foste mãe depois da nova, aconteceu isto que acabaste de contar, não é? Todos os pais das tuas 2 primeiras filhas faleceram. Como é que foi depois o processo? O que é que fizeste? Depois voltaste a mais ter filho, mas quanto tempo depois? O que é que andaste a fazer durante esse tempo? 2 anos e meio depois veio a Fabiana, depois veio a Larissa, o Midley, pais diferentes. Os 3 últimos? Sim, pais diferentes, que também, olha, como eu costumo dizer, o meu dedo é muito podre, ou então... hoje em dia eu digo, eu é que sou uma mulher muito forte demais,
e então não se enquadra. Não coisa, porque é verdade, como eu costumo dizer, quando me conheceram já tinha 2, tive que trabalhar, estudar, sustentar e estar ali, tipo, para vir uma pessoa que não vai ajudar, não vai acrescentar, não vale a pena. Exatamente. E infelizmente, olha, a tristeza que eu tenho, né, por mim e pelos meus filhos, é não ter conseguido dar a nenhum deles pais a sério, como deve ser. Como eu costumo dizer, pronto, as mais velhas tiveram azar, o pai teve de ser preso, mas antes disso não tenho razão de queixa. Já os restantes, como eu costumo dizer, e infelizmente existe, são os filhos de órfãos de pais vivos, que é muito mais triste do que os órfãos que sabem onde visitar o pai. Agora, tu que tens um pai e não sabes onde visitá-lo, porque simplesmente aquela pessoa não quer ser pai. Uau! E como é... Eu queria que tu explicasse, porque acontece bastante isso, né? Porque eu também tenho um filho que não estou com presente. Não, eu e o presente dele não estamos juntos, eu e o pai dele não estamos juntos. E eu ouço muito, mas como é que tu foste ter um filho com o pai, não sei o quê. Tu que tiveste 3, nunca ouviste... Já tiveste 2 filhos? Ainda foste ter o 3, já vi que não estás com o pai. Sim. Como é que deixaste que isso acontecesse? Mas aí está, agora eu me pergunto. As pessoas vêm com rótulo. O leite tu compras, tu sabes o que é que está lá. O chocolate, tu sabes, é branco, é negro. E mesmo assim, mesmo assim quando tu abres, tu já idealizaste, se calhar, um sabor e não é. Certo? Lá diz que o sumo é 100% de manga, mas não é, porque quando vamos à África e bebemos o nosso 100% de manga, aí tu vês, certo? Exato. Aí está. Como hoje em dia eu posso dizer, se calhar mais vale eu casar 20 vezes do que viver 20 anos ao lado de uma pessoa e ser infeliz. Exatamente. Porque tudo o que nós fizemos na juventude era consoante os nossos ideais daquela altura. Naquela altura eu não sabia tipo, ia ter mais filhos e que o próximo pai também ia ser igual ao anterior e que tudo muito mais. E mesmo assim a sociedade tem evoluído, mas essa mentalidade masculina não tem evoluído. E depois procuram sempre com o erro da mulher. Mas vocês já se perguntaram quando aquela criança foi feita, se a relação estava bem? A mulher decidiu ser mãe porque se calhar era uma coisa que se conversava, era um ideal que tinham, era um projeto para o futuro, serem pais e tudo muito mais. Há muitas mulheres que após engravidarem, o mar de rosas, só que já não tem as rosas, só tem os espinhos. E a relação é mãe e pai, certo? Nasce uma criança. Porquê que quando acaba a relação entre o marido e a mulher, acaba a relação pai e filho, que é maioritariamente essa relação que acaba. O pai deixa de ser pai porque arranjou outra relação, entretanto aquele filho já ficou esquecido. Não são todos os casos, mas 80% é. Nós vemos 80% das crianças, a relação acabou porque já não vão visitar o filho, já não existe amizade, já não existe nada. Digamos, sim senhora, tem mulheres que não facilitam, que deixam o ciúme, ou a inveja às vezes, por agora as madrastas serem ou mais bonitas, ou mais... terem algum nível que lhes afeta o ego delas e começa ali, não vais meu filho, na casa dela não vai. O que para mim não faz sentido. Nunca proibi. Nunca tive ajuda do Estado, nunca recebi um subsídio, nunca meti um pai em tribunal, mas também nunca recebi uma pensão de alimentos, nada. Porque para mim já nisso não faz sentido ser uma pessoa que andou na faculdade durante 5, 6 anos, vestir uma farda preta, uma bata preta, para vir ditar que tu, Neuza, tens que estar com o teu filho de 15 em 15 dias. Quando tu fizeste o teu filho, tu não tiveste autorização, tu não tiveste o consentimento de ninguém. O porquê de teres que ir batalhar uma coisa, um dever, uma obrigação de outro ser humano que sabe que tem esse dever e que tem essa obrigação e que esse filho não pediu para vir ao mundo para
para decidir, olha, são 150 euros por mês, o Natal é da mãe, a Páscoa é do pai e assim vice-versa, e quando não cumpre é mais um advogado, é mais vamos recorrer e vamos pedir isto. São 150 euros que não vêm de bom agrado, são 150 euros que aquela pessoa está a dar porque foi obrigada por outra pessoa. Aí já não concordo, acho que tem mesmo que dar. Não estou dizendo. Não, estou a falar. Sim, tem que dar. Tem que fazer, já que não faz de consciência, sim, faz de obrigação. É isso, mas aí está. Para mim, eu sei que tem que dar, mas para mim, tipo, amigo, se não queres dar a bem, eu também não vou estar aqui a cansar psicológico, porque para nós é cansativo psicologicamente, para eles não é. Porque muitos deles ok, aos 150 euros está aqui, é isso que tu queres? Não. Como, por exemplo, há muitos que dizem, não vou-lhe dar, porque depois vai gastar nas unhas, no cabelo. Mas espera, se tu já não davas e a pessoa já tinha unhas e cabelos, qual é a diferença que o teu dinheiro vai fazer? E então, mesmo que ela vá gastar nas unhas e cabelo, já paraste para pensar quantos anos é que se passaram e tu não contribuíste nem para a unha, nem para o cabelo, nem para nada do teu filho? Só que infelizmente são egos, a masculinidade tóxica, o sexismo que os homens têm e usam, acho que isso é mais um argumento que usam, que é para não fazerem o seu dever, não é? Mas sim. Eu considero que se continuamos com esse pensamento de se ele não quer dar, também não vou à procura, é a forma que eles vão continuar a fazer isso, vão continuar a fugir de responsabilidade. Se todos os homens que são pais ou progenitores fossem obrigados a assumirem a sua responsabilidade, eles iam pensar 2, 3 vezes antes de fazerem filhos inconscientemente. Porque imagina, estás a imaginar um homem que recebe e ele retirar o salário, ele ia pensar, não, eu não quero que o meu salário saia mais do meu bolso. Sim. Então vou ter mais cuidado antes de fazer um filho inconscientemente. Mas aí está, a nossa lei também não nos permite pensar muito assim. A lei qual? A lei, quando tu vais ali pedir uma pensão de alimentos, demoras imenso tempo, entra na tua vida e tudo muito mais. Aí está, foi o que eu sempre disse, nunca, quando precisei do Estado, nunca me foi dado uma ajuda. Porque que agora, quando eu vou pedir um direito que é dos meus filhos, tem que entrar na minha vida, trabalhar onde, faz o quê, isto, aquilo, aquilo outro, porque eu estou a pedir um direito que é dos meus filhos. Sim. E eu sou sincera, com tudo o que passei, as adversidades da vida, acabei por haver entidades que eu nem permito. Exato. Porque quando eu precisei mesmo, porque já cheguei ao ponto de não ter onde dormir com os meus filhos e não tive ajudas. Eu já cheguei ao ponto, já fui à Segurança Social, fiz requerimentos, pedi o rendimento mínimo que dizem normalmente quando não trabalhas e tudo muito mais, e sempre me foi negado. E agora eu perguntei, quais são então os critérios? Se há pessoas que só têm um filho, vivem com o marido, há outras que até trabalham só porque não descontam, recebem o rendimento mínimo, então digam-me. O que é que eu preciso, para além dos 5 filhos que eu já tenho? Acho que aí tem que trazer uma advogada cá, não é? Que é para nos explicar os critérios, porque realmente... Mas aí nem é as advogadas, é mais pela Segurança Social. Não, a advogada é mais para explicar a burocracia, não é? Porque às vezes o nosso desconhecimento faz com que nós não vamos lá, porque... Imagina, infelizmente as pessoas que trabalham nos serviços públicos muitas vezes estão mal informadas e fazem por má fé. Se tu chegas num sítio que tu também não tens informação, vais ter com alguém que é mal informada, ela vai te dar uma informação que tu vais assumir que é verdadeira e vais acatar. Enquanto se tu tivesses informação ou estivesses por dentro das questões legais, ela te dizia, mas não é assim, pois não. Aqui na linha tal diz que é assim, então me mostra onde é que diz que é o contrário. Eu, por acaso, nos termos legais nunca tive essa questão, porque eu tenho a minha mãe que estudou Direito, a minha irmã. Nem era por aí. É mesmo como disseste, a má vontade, a má fé. E é o que eu há uns dias atrás estava a dizer, como disse o Manuel Luís Goxa, e disse bem, a rivalidade ou a maldade entre as mulheres começa no poder. Porque se tu reparares, quando tu vais à Segurança Social, tu vais pedir uma ajuda, certo? Em vez de te ajudarem, tentarem perceber a tua situação, uma outra mulher, que é uma assistente social e que possivelmente é uma mãe, é a primeira pessoa a querer tirar o teu filho sem perceber o que é que realmente precisas. Não foi o meu caso. E vou-te dizer que não foi porque eu não permiti. Porque desde o início, e já do princípio,
tive uma situação onde fui despejada, não tinha para onde ir com 5 crianças, inclusive o Midland nem sequer tinha 1 ano, e tudo muito mais. E a primeira questão que me deram foi: temos 2 vagas no Porto, uma em Coimbra e outra em Lisboa. A mãe fica com o bebê e as meninas são repartidas. Não, ou têm uma vaga para todos ou não têm para ninguém. Porque é fácil receber, mas é difícil retirar, depois para ir buscar. Porque depois já vem, porque vai viver aonde? Quando tu ficaste sem casa não te perguntaram onde é que tu ias. Mas depois para ir organizar a tua vida, já vão querer entrar, já vão querer saber, e aí é que entra. É uma mulher como tu, que se não foi mãe, um dia pode vir a ser, hoje está a trabalhar, amanhã não sabe, e no entanto não tem a devida empatia. Tu vais a um tribunal, é uma criança que foi violada, como vimos já há uns dias, a rapariga de 15 anos que foi violada pelos 2 rapazes, onde chegas e tu, mãe, estás sentada no banco com a tua filha e ouves outra mulher dizer que aqueles 2 indivíduos vão a uma pena suspensa, ou vão de pulseira eletrónica, ou só têm que estar afastadas não sei quantos metros, e eu me pergunto, tu que estás do outro lado, não és mãe, não és filha, não és avó, achas que uma violação não fez estragos na vida de uma pessoa? 15 anos. É uma miúda de 15 anos que teve ali a vida dela estragada, porque está literalmente estragada. Ela ganhou traumas, ela ganhou medos, ela ficou com um psicológico se calhar mais fraco do que já tinha. E é tudo, e basicamente o nosso círculo é tudo desvalorizado, muitas vezes por nós mulheres. Não somos. Tu sentiste muito presente na tua vida? Senti. Então, eram só assistentes, desde o ser despejada. Quando eu liguei não tinha ninguém. Não, quando me ligaram só tinha essas ofertas. Ou então não tens familiares, e depois eu me pergunto, tu casaste, saíste da tua casa, não vives na casa dos teus familiares, porque que eu teria que ir voltar para os familiares? E depois estamos num concelho, que é no concelho de Lisboa onde eu vivia e vivo, com N casas fechadas. Tu fazes o pedido de habitação, não é-te dado, é-te negado, vais ali, levas documentos, imprimes daqui, fazes fotocópias dali, acordas cedo, vais a reuniões, vais ali e vês sempre, estás ali naquele círculo e nada sai dali. E depois tu tens sempre, às vezes, nós não podemos fazer isso. Depois vais e encontras os ciganos, nada contra, na fila com a fatura da luz, a fatura da água, a fatura da renda e tudo muito mais. Mas quando vais tu pedir, tu não tens direito a uma habitação, não tens direito à ajuda se quiseres alugar uma casa. Que foi situações todas que quando eu fui despejada... Tu sentes que a sociedade portuguesa te virou as costas? Não, virou. Eu não sinto, a sociedade mesmo virou. Virou. Eu, em 20 anos de mãe solteira, só tenho... Mãe solo. Mãe a solo, pronto. Em 20 anos de mãe a solo, só tenho o abono, que é deles por direito. Mais nada. Nunca tive nenhum subsídio, nenhum. E olha que muito tempo as pessoas pensavam que eu vivia de rendimento mínimo. Mentira, nunca. Nunca tive. Estávamos, nós acho que nós andamos para frente, vamos voltar para trás. Mas pronto, estávamos na parte. Porque é que eu tive a segunda filha. É muita coisa. Tiveste a segunda filha com 19 anos, depois... A terceira com 22, engravidei aos 21, tive aos 21, fiz logo os 22, porque ela nasceu em setembro. Mas só como é que foi, dos 19 até os 22, como é que andaste a fazer? Como é que foi o processo? Estava sempre a estudar, nunca desisti, nunca deixei de estudar. Concluíste então o 12º? Certo. Depois Técnico de informação turística, ainda tentei, fui até à faculdade para fazer gestão hoteleira, depois nasceu a Larissa, que foi a filha que eu tive em casa sozinha. Já vamos contar essa parte, porque agora vamos entrar num pequeno intervalo lá para casa e já vais contar, porque acho que tens muito para contar. Ok. Pois é, pessoal, acho que a história da Janice é uma história bastante inspiradora, real, atual, acontece com muitas mulheres, não só em Portugal, como em qualquer parte do mundo. Se nós ficamos atentos, às vezes temos uma vizinha, uma amiga, uma prima, uma tia que está a passar por essa situação, por isso vamos estar mais alerta. Mas por agora vamos para um pequeno intervalo e voltamos já para continuarmos a conversar sobre uma realidade bastante presente, não só em Portugal, como em qualquer parte do mundo. Mas por agora quero-vos relembrar que podem anunciar aqui no AfroTicast com um produto, serviço ou marca. Por isso, mandem-nos um e-mail que vai estar cá a passar no rodapé, o nosso e-mail ou nossas redes sociais, e podes mandar-nos uma mensagem a pedir para anunciarem cá conosco. Até já!
voltamos para a segunda parte do nosso quinto podcast, com essa convidada mega fantástica, que está a ser bastante real e verdadeira, não é? Sim. Verdadeira. Mas vamos fazer um tchim-tchim, que estamos aqui com um prato, a conversa está envolvida, que a minha equipa de produção da Quem Zangar que prepararam a nós mães e mulheres. A nós mães, mulheres, empreendedoras. Fortes. Fortes eu não gosto da palavra, fortes não. Mulheres apenas. Hoje é sumo. Também não bebo álcool. Não, poderia ser chá. Poderia ser chá. Também, chá das 5. Chá das 5. Como a Rainha Isabel, com uma gota de leite. Não gosto, eu não gosto muito. Assim, mas é bom. É? Então vou ter que experimentar um dia desses. É bom, não precisas pôr muito leite. Mete só assim, umas gotinhas. A minha produção lembrou-me que eu não te fiz pergunta de curiosidade de Guiné-Bissau. Antes de nós continuarmos aqui a nossa conversa, assim, que é bastante tensa. Uau. Diz-nos uma curiosidade de Guiné-Bissau que já fui atacada que eu não fiz nenhuma publicidade de Guiné-Bissau. Sou sincera. Nasci em Portugal. O que eu conheço mais é dos pratos e tudo muito mais. Acho que a única curiosidade assim visível, temos o prato que nós chamamos arroz com iogurte, mas pronto, lá na Guiné é feito com leite dormido e que podes pôr por cima óleo de palma. Aqui em Portugal, como é difícil encontrarmos o leite dormido, nós fazemos mesmo com iogurte natural. Compras no Pingo Doce, depois metes assim com açúcar, natas, e depois podes pôr colher de óleo de palma por cima. Mas não é sobremesa, é comida. É, acompanha-se com o quê? Amiga, é arroz normal, só feito com sal, água, normal. Depois tens depois junta para o depois o iogurte, metes lá as natas, metes o açúcar. E depois mas é pequeno almoço ou é almoço? É pequeno almoço, almoço, jantar, o que tu quiseres, filha. Por acaso não conhecia. Sim, os meus filhos gostam muito. Ok. O Midley, então, ele adora. Sabiam essa curiosidade dos guineenses? Já comeram, gostam? Deixem aqui nos comentários. Gente conhece. Arroz com iogurte. Não, eu sabia que existia arroz com iogurte. Só que eu não sabia que era assim... Tinha tanta coisa, há assim. quem coma só arroz com iogurte. Mas e depois já há, por exemplo, nas tradições tipo dos casamentos, há quem o leite dormido, há quem ponha, podes pôr o óleo de palma por cima, olha, há quem mesmo faça, nós dizemos a cabaceira, né? Fazeres assim num tom mais espesso e também pôs por cima. Eu me lembro que a minha mãe fazia isso. Uau, ok. Eu nunca comi, mas bem também bom. Confesso que não fiquei com muito interesse em comer. Eu não bebo álcool, mas quando vejo assim de uma noite bem ressacada, é tipo uma cachupa ou uma feijoada. Okay. Vai cair bem. Não fiquei muito interessada em experimentar. Não. Mas pronto. Estavas a falar já nisso que veio o terceiro filho, a terceira filha, que tu tiveste no WC. Como é que foi? Não, essa é a quarta. Essa é a quarta. Então, estamos na terceira. A minha cabo-verdiana. Ok, a terceira filha, como é que tu separaste do pai? Tu já disseste que... Não, foi no tempo da escola, foi... Conheceste na escola? Não conheci na escola, já o conheci há muito tempo. Ok. Foi algo passageiro, pronto. Ok. E então, nem tem muita história para contar. Okay. Agora, a Larissa, pronto. Que é a quarta? É a quarta. Ok. Como eu costumo dizer, a minha mulata do WC. Ela nasceu em casa de banho. Ok. Como eu costumo... Olha, como me perguntam, mas nunca sofreste? Não. Em 5 filhos, posso dizer, tudo parte normal, nunca levei epidural, só levei pontos na primeira filha. Como eu costumo, as pessoas dizem, não romantizem a gravidez, não romantizem o parto. Mas também não dramatizem, porque se eu for falar por mim, eu não vou dramatizar. Porque, no mínimo, vou romantizar porque nunca sofri. É sortuda, porque eu sofri 12 horas. Eu nunca trabalho sofri. E parto. Tanto nunca sofri, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, que eu tive a coragem de ter a minha quarta filha sozinha, na casa de banho. E onde é que estavam os outros meninos? Estava a dormir. Foi em casa. E não fizeste barulho? Não, só depois a criança chorou e todo mundo assustou-se. Tinhas quantos anos? 25. Ok. E como chegaste no hospital, como é que foi a reação dos pronto. Nesse dia eu lembro-me, eu saí de casa muito cedo, vim até a antiga loja de cidadãos restauradores, saí, como morávamos em Vila Franca, saí de comboio até Entre Campos, andei Entre Campos até o Rossio, porque ela já estava prevista para nascer, então fiz aquela caminhada toda para a dilatação, voltei outra vez a pé do Rossio até Entre Campos a pé, pensar aquilo, a Avenida da Liberdade, Saldanha e tudo muito mais, e quando eu cheguei em casa, eu já cheguei com boia de dores aqui na anca e tudo muito mais, e eu disse à minha mãe que estava com dores.
Entretanto, ela adormeceu no sofá e eu disse, aqui, a casa de banho fazer xixi. Quando eu sentei, paf, as águas rebentam. As águas rebentam, eu meti a mão, eu vi que a cabeça dela estava a vir, eu só fiz força. Pus uma mão aqui em cima, que é o que normalmente devem fazer no hospital e muitas vezes não fazem. Que é ajudar a empurrar o bebê. Eu estou a ficar já... Ajudar a empurrar o bebê e não ajudam. Que aí, no meu ver, eu acho que muitas sofrem por causa disso. Ficam-nos só a dizer, faça força, faça força. Mas naquela força nós precisamos do empurrão aqui em cima e muitas vezes não nos ajudam. E eu lembro-me disso porque no meu primeiro parto da Jéssica, tive um médico excelente, um parteiro excelente, que ele estava lá do lado para ver a criança e as enfermeiras estavam de lado, ele dizia mesmo para pôr o braço assim para ajudarem-me a fazer. Tipo, eu fazia a força, quando eu fazia a força elas tipo que empurravam com toques próprios. Próprios. E foi isso que eu fiz. Foi o que eu me lembrei do que já me haviam feito. De resto, não tenho queixas. Mas estavas sentado na sanita? Na sanita? Sim, normal. Não tens medo que ela caísse na sanita? Não, porque eu pus... Foi mesmo assim como eu estou. A mão esquerda cá em cima e a direita já a preparar quando eu senti já a cabeça assim. Porque tu sentes também a alargar. Quando eu senti a alargar, só eu pus as duas mãos e fiz mais só um bocado de força e puxei. Depois... Pronto, já. Não, tipo... Espera, lá em casa, o som consegui visualizar esta imagem. Sim. Faz força com uma mão e puxa com a outra. Parece complicado, mas não é. Estão a visualizar isso. Para fazer isso em casa? Não faço isso em casa. Ela foi corajosa, mas poderia não ter corrido bem. E agora ela fez anos, dia 12, e por acaso eu puxo a minha filha que nasceu. Muita gente a perguntar, mas não tiveste medo? Se eu disse, naquela altura não passou medo. Naquela altura eu só pensei, as águas já arrebentaram. Se eu for ligar uma ambulância, vão ficar-me a perguntar a dilatação e não sei o quê. E eu disse, não, já estou aqui, sentei, caí, fiz só força, puxei ela, ainda peguei-lhe, ela no primeiro minuto não chorou, ainda lembrei-me, no hospital, peguei-lhe assim, dei-lhe uma palmada no rabo quando ela chorou. No hospital? Não, aqui, em casa. Mas foste o que cortaste depois o cordão umbilical? Não, foram os bombeiros. Mas não, como é que ficou? Mas só que... Ela nasceu em casa, na sanita. Sim. Depois... Ela, quando saiu, não chorou logo. Eu tive que abaná-la e... Mas então estavas colada... Sim, estava colada com ela e com o cordão umbilical. E depois como é que foi? Eu fui para o quarto, deitei-me na minha Mas cama. Mas estavas a andar com isso assim, coisa? Sim, tinha ela aqui e agarrei o cordão. Ai meu Deus, tu és muito corajosa, mulher! O único desconforto que eu senti foi ver que tipo, não podia fazer força para não sair a placenta, porque ali depois eu não sabia o que é que poderia acontecer, podia perder muito sangue. E então foi por isso que eu agarrei assim e agarrei o cordão, que é porque conforme eu estava a andar, a placenta queria sair. Mas nem podias pedir ajuda para chamar a ambulância, tu ainda foste Não, mas depois a minha irmã chamou a ambulância. Ela fala, é que ela está a falar como se ela tivesse feito uma maquiagem, está a ver? E correu mal, e agora ela ia ligar para a maquiadora profissional para ver ajudar. Não correu mal. Olha, foi o que eu disse. Foi a melhor parte, foi o mais fácil, foi o mais rápido. Olha, eu fui para o hospital, ela nasceu à meia-noite, devo ter chegado ao hospital aí à 00:45. Às 3 horas da tarde do dia seguinte eu já estava em casa. Fresca e fofa. Eu nunca conheci ninguém que tivesse feito parto normal. Vocês conheceram já alguém que tivesse feito parto normal? Contem-me que quer saber tudo, porque essa história ainda não estou a... Eu não consigo. Sozinha. E sozinha. Eu não consigo, porque hoje em dia está muito na moda fazer o parto natural, na banheira, com uma bateira em casa e tudo mais. Agora, o que tu fizeste... Não, eu fiz o meu sozinha. É muito diferente. É assim, já muito... Até a minha equipa de produção, que já menos uma, já foram mais as que foram. Estavam assim um bocadinho impactadas, não é? Porque realmente não é algo tão Eu acho que era uma experiência que era para ser minha, porque na altura, tipo, normalmente as pessoas Tinhas quantos anos? 25. 25? Sim, na altura as pessoas vais pensar, medo, não tenho, é em casa, como é que eu vou acordar? E nada disso passou pela cabeça na altura, nada. Acho que foi tudo tão natural, foi tudo tão espontâneo. Chegar à casa de banho, a bolsa arrebentou, tu ter que pensar, pronto, sentir, a cabeça dela está aqui, deixa-me fazer força, eu consigo tirar. Porque a única coisa que eu pensei foi, eu consigo. E eu consegui. E está aí, tem 12 anos, está viva, está linda, maravilhosa, saudável. Ok.
Bem, tu achas que o facto de teres passado por tudo que tu viveste foi o que deu forças para tu passares por essa situação? Porque já tinhas sido expulsa de casa, né? Uma vez, não é? Sim, antes vários. de ela nascer. Sim, antes, depois. Sim, conta-me lá, conta como é que foi o processo, Olha. porque eu acredito, para tu ter tido coragem de ter feito isso, é porque já vens de muitas vivências que você acha, opa, mas isso aqui não é nada para perante tudo que já passei. Porque perante tantas adversidades, tantos acontecimentos, eu aprendi que a pessoa que eu mais precisava fez-me ver que eu não precisava de ninguém, a não ser de mim mesma, certo? E então eu sou uma pessoa que hoje eu posso dizer, não peço favores. É preciso, ou eu estou muito mal, ou os meus filhos estão muito mal para eu te pedir alguma coisa. Porque enquanto isso, eu vou dar a volta ao mundo, vou procurar as 1001 soluções necessárias e possíveis, até imaginárias, para resolver ou para atingir o meu objetivo. Mas aprendi a não pedir nada. Porquê? Porque desde o pedires, confiares, por exemplo, eu sou tua amiga, mas tu tens a tua melhor amiga. Logo, a minha história torna-se a tua história com a da tua amiga, com a da amiga da outra e tudo muito mais. São coisas que vão passando e as pessoas, quem conta um conto, acrescenta um ponto. Depois já vai acrescentar uma coisa que não faz parte da realidade. N coisas. Já ouvi tanta coisa. Olha, no início, quando vim para Lisboa, 5 filhos, não vais ser capaz de cuidar dos filhos, vão-te tirar os teus filhos. E acho que a minha terapia sempre foi, tipo, eu só comecei a sair à noite aos 23. E foi aí que eu vi, tipo, quando eu me sentia triste, quando eu me sentia sozinha, ou tinha ali algum problema para resolver, era na noite que eu me refugiava, saía, conhecia pessoas, tanto que hoje em dia se perguntares, toda a gente vai te dizer, já nem se conhece toda a gente, já nem se conhece meio mundo. É verdade, conheço muita gente, sim senhora, mas aí está, conheço muita gente, não tenho muitos amigos. Não. E eu tenho amigos, não tenho amigas, porque com o tempo eu vi que os homens sim são os meus amigos. Eles sim aplaudem. No dia que a minha história foi publicada, posso dizer que 90% foram homens a dar os parabéns. 90%, mesmo não repostando ou republicando, foram pessoas a elogiar, porque basicamente ninguém conhecia a história. Tipo, conhecem a Janice, tem 5 filhos. Só, é verdade. É o teu rótulo, Janice, mãe de 5 filhos. Mãe de 5 filhos. Como eu costumo dizer, a mãe poderosa. De resto, muitos não sabiam. Tanto que houve pessoas que me disseram, mas irmã, tipo, eu já te conheço há bem de anos e não sabia que passaste por isso tudo. Outras já, porque afinal passaste por isso tudo, nunca falavas connosco, nunca pediste ajuda, nunca não sei nada. Eu disse, aí está. Vocês sempre falaram comigo, mas nunca viram que eu estava a precisar de alguma coisa. Nunca perguntaram se eu estava bem. Não, muitos até perguntaram, mas aí está. O perguntar estás bem hoje em dia, já te ficas a perguntar. Essa quer saber mesmo se eu estou realmente bem ou quer ouvir uma fofoca para levar mais para o café dela ou para o cabeleireiro ou para o spa, onde quer que vá, percebes? Isso tudo, com tudo o que vais aprendendo e com as surras que vais levando, sempre porque foram surras, que vais levando da vida, tudo para ti já é questionável. Torna-se tudo muito questionável. Com o passar do tempo vais aprender a ver o que é verdadeiro, o que é realmente recíproco, onde realmente mereces gastar o teu tempo. E eu, por acaso, sou daquela pessoa que gosto bem de organizar, a jantar e vamos isto e aquilo. E eu aprendi também que tipo, eu disponibilizava muito o meu tempo para quem não tinha tempo para mim. Aquelas pessoas diziam, não, hoje não posso, amanhã é tudo muito mais. E então, tipo, hoje em dia sou mais seletiva. Vais-me ver a rir com toda a gente, vais-me ver em vários sítios. Se fizeres anos, eu vou. Se ela fizer anos, eu vou. Não preciso. Eu interpreto que fazes anos, só o facto de me teres convidado, alguma importância é, porque é o teu aniversário, é uma vez por ano. Não é toda a gente que tu vais convidar. E então eu valorizo muito isso, mas também comecei a ver nos meus aniversários isso, que as pessoas que eu valorizava não eram as mesmas que me valorizavam. Então, pronto, aí tu começas a ver que aqueles tantos só tinhas quantidade, não tinhas qualidade.
E agora, pronto, com a idade tu vais vendo, eu vou vendo e vou prezando mais a qualidade do que a quantidade. Não deixo de conhecer as pessoas, porque conheço-as na mesma, né? Cada um em circunstâncias diferentes. Há aquelas pessoas que eu hoje conheço, foi de ver todos os dias no metro, olá, boa tarde, bom dia, depois vem o Instagram, tu adicionas, conversas aqui e vai sendo assim. Sim, mas falaste uma coisa interessante, porque eu te conheço há 5 anos e quando vi a tua história, eu fiquei, uau, ela passou por isso, então quer dizer que na altura, como eu te conheci, se calhar estavas a passar por alguma dessas situações. Sim. E não fazia ideia que tu estavas, porque tu estavas sempre tão bem disposta e, aí está. E tão autoastral que é impossível nós imaginarmos que tu estás a passar por uma situação tão complicada. Sim, na altura que me conheceste foi na altura que eu já tinha perdido a casa, era na altura onde nós vivíamos na cave esta que não tinha água, não tinha WC, só tínhamos uma cama, como referi lá na história, só tínhamos uma cama e o resto era tipo as mantas que eu punha no chão para dividirmos como é que íamos dormir os 6. Eram tipo, aí está, a parte em que não tive a ajuda do Estado. Tipo, nós fomos para uma cave, a Segurança Social sabia porque os meus filhos andavam na escola, tudo isso. Entretanto, a Fabiana foi embora para Londres. É mais velha? Não, é a terceira. Okay. Ela foi embora para Londres, muito antes da gente viver nessas condições da cave. Cave, tipo, tínhamos de estar a depender da boa vontade dos vizinhos para ir tomar banho. Pronto, o lavar a roupa, ali no Pingo Doce da Bela Vista já tinha as máquinas e tudo muito mais, era muito mais fácil lavar lá e secar. E sabes o que é? Chegares ao ponto que tu tinhas o teu filho pequeno, o Midley tinha aqui 1 ano? Não, nem isso, ainda não. Sim, já tinha 1 ano. E eu tinha que comprar fraldas a mais porque nós não tínhamos WC. Na hora das necessidades, nós tínhamos todos que utilizar basicamente a fralda dele para podermos nos satisfazer, ou então isto de noite, porque de dia, tipo, olha, era sair dali para ir à casa de banho do Pingo Doce ou tudo muito mais, porque não tinha mesmo condições. E foram 11 meses ali, mas se fores perguntar, tu não vais ouvir dizer que ela sentou, chorou, reclamou ou isso. Não. Porque era a única, foi a única hipótese que apareceu quando eu precisei, era como eu costumo dizer, era a minha realidade e a dos meus filhos naquele momento. Não tinha que existir ali a perfeição, vamos viver um dia de cada vez e todos os dias tentamos fazer e ser melhor. Aí está, nós não... Tipo, e antes de irmos para a cave ainda passámos dias que tipo, eu chegava tipo, às 8 da noite, onde é que eu vou dormir hoje? Cheguei a dormir, pagar pensões e tudo muito mais, e até que pronto, chegámos à cave e depois da cave para a habitação onde estamos hoje. Bem, é assim. Mas antes disso tu tinhas arrumado uma casa que viveram por 2 anos. Sim, foi essa casa de onde fomos despejados que até fomos parar à cave. Mas antes de arrumar essa casa, tu tinhas vivido onde? Tinhas vivido numa pensão? Numa pensão durante 2 anos? Sim, quase 2 anos. E antes da pensão, tu vivias na casa de alguém que te expulsou? Sim. Uau. Como eu costumo dizer, a pessoa que mais devia me amar e mais devia me apoiar. Não vamos falar dos nomes, exato, sim. E como é que foi a primeira expulsão, não é? Como é que foi? Não era a primeira, já era... Okay. Já não tinha conta mesmo... Já, pronto, era uma coisa que uma pessoa já se tornava, veio-se a tornar habitual, tipo, sim, já era recorrente e que tu acabas por te habituar e chegou um dia que, tipo, chega, não dá mais. Tipo, eu não vou estar sempre aqui a submeter-me a regras de quando, se calhar o mundo onde eu cresci não é igual ao teu, percebes? O que tu queres me incutir não foi o que foi-me ensinado, então eu não vou perder os meus valores para entrar nos teus, jamais. Não tem, para mim não tem cabimento, não tem, porque aos 5 anos, quando foi entregue às irmãs, às freiras, eu estava a criar a minha personalidade, eu estava a descobrir quem sou eu, a ser humilde, a ser honesta, a ser fiel a mim mesma e tudo mais, e eu descobri isso lá, não foi aqui. E então virem-me incutir que não é assim, e é assado, é cozido, é grelhado, não faz parte. E eu sou uma pessoa que eu sempre disse, eu não deixo de ser eu para caber no mundo de ninguém. E nunca deixei. Sempre disse, mesmo aos meus filhos, aqui temos que
nós somos todos uma peça do puzzle que é a nossa família. Eu não peço que vocês mudem, eu peço que vocês vejam e saibam que não é o teu mundo, não cabes lá, não tens de esforçar. Não tens que estar, como diz a outra brasileira, não temos de estar onde não somos bem-vindos, somos simplesmente aceites mal e porcamente. Não. Tens que ir onde estás confortável, onde sabes que és bem-vindo e simplesmente isso, seres tu e mais nada. Não tens que estar aqui a fingir ser outra coisa para agradares a mãe ou ao pai. Mas tu sentes que o facto de tu teres chegado à situação de viveres numa cave sem uma mínima condição para uma pessoa viver com 3, 4 crianças... 4, sim. Na altura a Fabiana já estava em Londres. Foi porque tu sentiste que não eras bem-vindo em nenhum lugar? Sim, também. E como é que foi sentir isso? E ver que a tua única hipótese é uma cave que não tem condições nenhuma para tu viveres com os teus filhos? Foi saber que era só eu e os meus filhos. Que a vida já tinha mostrado que é, amiga, és tu por ti e só isso. E voltou-me a mostrar novamente. Não vale a pena estar ali à espera que os outros te deem ou tenham boa vontade. Não. O que é que tu tiraste com essa vivência? Que relações tu tiraste com esta experiência? Como disse a minha filha, como ela disse antes de ontem, olha, sou como tu, mãe, não peço ajuda, porque muitas das pessoas vêm e sabem que a pessoa precisa de ajuda, vê que estás triste e tudo muito mais, mas prefere fingir e te convidar, Neuza, vamos beber um copo. Mas no fundo ela sabe que a Neuza está mal. Mas não vai tirar aqueles 5 minutos para dizer assim, deixa-me perguntar o que é que ela tem. Mesmo que tenhas medo, olha, eu posso dizer que eu tenho pessoas no Insta que eu, tipo, não conheço. Conheci elas através de um direto que eu fiz com a Fênix há algum tempo e depois através da história. Mas são pessoas que só de falar com elas, há dias que eu acordo a pensar naquela pessoa e digo, olha, por acaso, olha, pensei em ti, está tudo bem? E passa-se alguma coisa e tudo muito mais. Tanto que tem uma rapariga que ela me disse, olha, por acaso, tipo, não estou bem, passa-se isto, aquilo e aquilo outro. E eu pergunto, se por uma rede social eu consegui perceber que a pessoa que eu nem sequer conheço, mas só por ver a história dela, ou por eu ter reagido e senti que ela estava seca, foi uma resposta fria, ela não está bem, tu que estás ao lado da tua amiga, ou da tua vizinha, da tua prima, não consegues ver? Consegues. Mas é mais fácil convidar ela para sair do que perguntar a ela se ela precisa de falar, se ela precisa de alguma coisa. Gostarias de deixar algo? Tu sentes que alguém te deve algum pedido de desculpa? Não. Porque se não pedi, como diz a Cristina Ferreira, se não pediu antes, também não precisa de o pedir agora. Não vai mudar. O que eu tinha que sofrer, eu já sofri. E como eu costumo dizer, antes eu chorava, porque eu não tinha superado. Hoje já não choro. Porque as pessoas em si não merecem minhas lágrimas. Eu assim, sabes que eu estou emocionada com a tua história. É verdade, não merecem. Tipo, aqui cabe... Havia tios, havia tias, avós. Nunca ninguém perguntou, vou buscar os meus sobrinhos, vou buscar os meus netos. Olha, já nisso não consegues, eu vou levar quando estiveres bem, quando precisares, eu venho buscar. Não houve. Se não houve antes, o pedido de desculpas agora vai fazer o quê? Não vai fazer. Não vai resolver nada. Não vai tirar as minhas cicatrizes que eu vou carregar para o resto da vida e são maiores e são para a vida toda muito mais do que uma tatuagem. Portanto, umas estão saradas, outras não estão e provavelmente nunca estarão. Portanto, não vale a pena. E de certa forma tu sentes que os teus filhos, tu sentes que falhaste com os teus filhos? Não. Sentes que deste tudo que tu... Não falhei porque, mais uma vez eu digo, era a nossa realidade que tínhamos que viver. Essa realidade, sendo ela triste, cruel, foi a realidade que fez cada um de nós sermos como somos hoje. E tu conheceste o Midley? Olhaste para aquela criança e dizes que aquela criança algum dia passou o que passou? Nem pouco. Não. E hoje posso dizer que tenho um filho de 8 anos, que pronto, ele é que vivenciou mais, mas não se lembra tanto como as outras que já estavam grandes, né? Mas que foi tudo na era dele, está aí. Faz o sucesso dele no mundo da moda, para quem conhece e vê.
Agora hoje em dia, porque já é um Midley, agora já é sobrinho, já é filho de alguém, já é neto. Mas quando não era o que é hoje, quando não vestia o que veste hoje, não houve um tio, não houve uma avó, não houve nada. E para mim isso não faz sentido. Tu gostarias de deixar algumas palavras assim para os familiares que temos? Não para o teu, estou falando em termos geral. Não. De tudo que seja meu ao redor, o único agradecimento que eu tenho é aos meus filhos. Tudo o que eu sou, tudo o que eu consegui, eu devo a eles, para além da base que eu trouxe do colégio, né, das freiras. O resto devo a eles porque foi por eles sempre que eu sorri. Chorei muito, chorei sozinha, com a minha almofada, e se elas falassem as fronhas, iam-te dar aqui, prontos, se calhar um oceano de lágrimas. Mas pronto, foi como eu disse, aquela história resumida no Instagram é só uma gota no oceano. E pronto, só agradecer aos meus filhos por nunca terem, apesar de tudo, nunca terem desistido da mãe. Não é de ser eu não desistir deles, porque eu não iria desistir. Mas eles podiam ter desistido de mim. Uau. Eles podiam ter desistido da mãe porque eles viam as crianças felizes, uma criança com uma casa normal, uma criança a tomar banho, uma criança a não precisar de ficar na espera ou da boa vontade do vizinho para ir tomar banho, para se sentir limpo, cheiroso e tudo muito mais. Podiam ser eles a desistir, sei lá, a irem para a escola e não quererem voltar. Por exemplo, nunca houve uma queixa de que os meus filhos foram para a escola e queixaram-se na assistente social da escola porque, olha, nós vivemos assim, a mãe não tem quanto... Não, nunca. E hoje, ouço dos meus filhos, obrigada, estamos orgulhosos. E só isso aí, então... Aí eu sei que tudo o que eu passei era meu. Se calhar não era nessa proporção tão grande e de uma forma tão má, né? Mas era meu, tinha que ser. Para eu chegar onde eu cheguei, para eu ser o que eu sou, para ter o que eu tenho, era essa estrada que eu tinha que percorrer. Se calhar havia ali percursos que se calhar não deviam ser controversos, deviam ser retos, mas pronto, trouxe-me aquilo que eu sou hoje, aos filhos que eu tenho, maravilhosos, uma filha de 20 anos, independente, com o seu próprio negócio, outra de 18, maravilhosa, que em tempos deu trabalhos, mas concentrou, como todas as outras crianças, não tenho do que reclamar. E é o que eu digo sempre, como a Jéssica está sempre a dizer, ai mãe, todo sítio que a gente vai, estás sempre a dizer que és mãe. É o maior orgulho que eu tenho hoje, dizer sou mãe de 5 filhos. Que mensagem motivadora é que tu deixas ou queres deixar Olha, a mulheres ou alguém que esteja a passar a mesma situação que tu? Não desvalorizando os caucasianos, mas principalmente para nós os palopes, né? Em que desvalorizam bastante a depressão. Tu passaste uma depressão? Eu acho que todos nós passamos. Eu acho que todos nós, no fundo, temos uma depressão, porque quando tu te deitas um dia convicto, amanhã vou fazer isto, aquilo, aquilo outro, no outro dia tu acordas mesmo super mal, a pensar, não, eu não mereço isto, eu não sou suficiente, eu não sou capaz, ali já tens 1% daquilo que pode vir a ser uma depressão profunda e se calhar tu não sabes. Exato. A depressão tem várias formas de progredir, tem vários níveis e infelizmente na nossa sociedade africana é muito desvalorizada, é muita frescura. Não é que nos caucasianos não seja, porque também tem aqueles pais que passam a vida super ocupados, então quando vem um filho em baixo, tens tudo, não te falta nada. Falta. O tens tudo incluís o quê? Amor. E às vezes só tens o quê? Um cartão multibanco. Está ali, vai, estás aqui uma viagem e tudo muito bem. E nós os africanos, o que eu digo é, eu não romantizo a gravidez na adolescência, porque todos nós devemos ser crianças, todos nós devemos viver tudo de bom cá na juventude, mas se o acontecer também não se aterrorizem tanto. Não abandonem nesse caso. Sim, não além de tudo, mães que têm filhos adolescentes, não faz sentido dizer já engravidaste e meteres o teu filho na rua. Se tu que o carregaste 9 meses não tens a capacidade de aceitar as falhas dela, porque é que eu cá fora do mundo vou aceitar? E foi uma das coisas que eu sempre pensei. Se quem me pôs no mundo não tinha as capacidades de aceitar os meus erros, porquê que eu vou-te pedir ajuda a ti? Porquê que vais aceitar os meus erros se quem me pôs aqui não aceitou? Tu ficas a pensar, tipo,
Onde é que vais buscar ajuda se quem devia não quis ou não pôde? Pronto, lá tem as suas justificações, tem os seus motivos, seja lá como for, mas aí está. Se quem o pôs no mundo não conseguiu, porque que o mundo em si lá fora vai aceitar a fulana tal que, pronto, vive sempre na rua, é vagabundo, é traficante, é prostituto, seja whatever, seja o caminho que escolheu. Se tu, mãe, não tens... Vamos respirar fundo. Sabemos que há situações da vida que são bem desgastantes, tu aceitas, tu toleras e chegas a um ponto de dizes mesmo, não dá mais, ok. Mas não acho que tenha sido o meu caso. Mas isso aí, pronto, cada um já sabe como é que interpreta. Portanto, o que eu posso vos dizer, mulheres, mães, independentemente de serem mães ou não, somos todas mulheres. Antes de sermos mães, somos mulheres, porque as pessoas também gostam muito de acharem-se que são mais mulheres porque são mães. Não, tu antes de ser mãe foste mulher. E mesmo assim, se calhar não chegaste ao patamar de ser aquela mulher, mas foste mãe. Então, pronto, nunca julguem. Não, mesmo que ela tenha 12 anos, perguntem como é que aconteceu. Como é que ela se sente? Qual é os medos que ela está a carregar naquele momento? Eu carreguei os meus medos sozinha. Eu não tinha ninguém para dizer olha, tenho medo disto. Olha, gosto de escrever. Sempre escrevi bastante e depois rasgava. Eu estava fora. Mas só ali ao escrever e ao chorar sozinha, eu já tinha perdido isso e se fosse preciso já tinha feito isso na casa de banho e voltava e estava feliz e tu nem ias perceber que eu tinha ido a uma casa de banho e que já chorei e que estava triste. Uau. Janice, olha, estou sem palavras para ti. Já estamos no final. Eu quero saber quem é Janice hoje? Olha, hoje eu posso dizer que eu sou, além de, digo mesmo, uma grande mulher, como as pessoas dizem, uma guerreira, há outras que dizem, não, porque era a tua obrigação, e é o que eu costumo dizer. Não, a minha obrigação era de ser mãe e não fazer um papel de mãe e pai. Não vou ser o pai porque nunca vou ser homem e mulher ao mesmo tempo, mas fiz um papel de um pai. Portanto, sou guerreira sim porque eu lutei sozinha com as minhas guerras interiores, com os meus pensamentos, com os meus medos, tudo. Era uma guerra, era uma batalha que eu só podia lutar sozinha. Portanto, se eu venci, sou uma guerreira. Nem tem o porquê de não aceitar. Há quem não aceite, mas eu aceito e digo que mereço. Porque, como eu costumo dizer, somos todas mulheres. Ok, somos todas mulheres. Cria 5 filhos, passa tudo o que eu passei, que eu acredito que muitas não teriam nem metade. Não fariam nem metade. Eu não faria nem metade. Não faria. Ao primeiro obstáculo de não tenho onde viver nas condições onde eu vivi, eles iam pedir ajuda. Ou iam pedir ajuda ou iam entregar os filhos. Mas aí está. E depois eu também já cresci no colégio. Eu ficava a pensar, eu já cresci no colégio, não vou meter lá os meus filhos e tudo muito mais. E coisa. Se bem que houve no episódio em que vivi na pensão, elas, as 4, ainda chegaram a ir para as 3, aliás. A Luísa, a Jéssica e a Fabiana chegaram a ir para uma instituição por um ano. Mas aí está. Aí eu pedi. Eu é que pedi ajuda e disse não estava a conseguir, mas foi só num espaço de um ano. E depois voltei. E depois eu disse, não vale a pena voltar a pedir de novo porque para entrar foi fácil, mas para sair era tribunal atrás de tribunal, justifica daqui, justifica dali e depois aí está... Vou justificar alguém que nunca me deu nada, que é o Estado. Pedem anos de justificações e depois quando tu vais pedir ajuda que supostamente dizem que é para as pessoas mais necessitadas, não te as dão. Ficas ali tempos e tempos e não sai nada. E olha, o que eu posso vos dizer? Olha, acima de tudo, sejam sempre vocês mesmos. Nunca tentem caber numa caixa de fósforo quando já têm elementos suficientes. Porque não vais ser tu, não vais ser aquele fósforo igual ao outro. Estás lá apertada, vais sair. E olha, eu nunca tentei me encaixar onde não era bem-vinda ou onde não me identificasse e acho que foi uma das coisas que fez sempre eu ir à luta sozinha. Sempre, sem esquecer que sempre estive mesmo longe, em palavras, em telefonemas de horas, a minha tia que vive em França. Como é que ela se chama?
Geralda. Beijinho, Geralda. Yeah. Janice, o que é que dizem os teus olhos? Hoje em dia, neste momento, uma beca emocionada, lembrar tudo. Mas é uma coisa que eu basicamente lembro sempre, porque tento sempre relembrar aos meus filhos de onde é que viemos, o que é que já passámos. A cada situação que eu me deparo, tipo num telejornal ou alguma coisa, mesmo o Midley muitas vezes pergunta também. E não escondo, não tenho... Houve tempos sim que dava aquela vergonha, né? Tens vergonha? Não tenho. Dava aquele receio de contar porque eu iria contar algo que foi aos olhos da sociedade muito mau, percebes? E tu tens crianças na escola e temos uma coisa que é o bullying e vais lá, vais contar a tua história, porque N vezes já me disseram, porquê que não vais contar a tua história? Os meus filhos eram muito pequenos para perceber e para serem apontados na rua, e hoje em dia não tenho razão de queixa. Para além de serem bons filhos, têm grandes colegas e grandes amigos que, quando a mãe partilhou a história, partilharam também. Ai, a tua mãe é grande mulher, sim senhora, dá-lhes parabéns. E era nesta altura que eu tinha que partilhar e não quando eu queria partilhar, porque a história não é só minha. A história é minha e de mais 5 crianças que levam por tabela mesmo não querendo, percebes? E então acho que temos que fazer sempre, não só pensar em nós, porque já deixei de ser só eu, somos nós, agora somos um nós, e esse nós são 6 pessoas, eu e os meus 5 filhos, e tem que ser eu e os meus 5 filhos, e não, eu quero ir contar, quero ir à SIC, eu quero ir aqui, não. E sempre que surge, olha, a mãe foi convidada para ir a um podcast para contar, não sei o quê, já devias ter ido, não sei o quê, não sei o que mais. Como, pronto, a Jéssica diz, e não gosta muito da exposição, eu disse, para tu contares a tua história não precisas te expor. Até porque quem está do outro lado sabe quem é quem. Exato. Não precisa de muito. Não precisam, há coisas que não precisam de legendas. Porque já vêm legendadas desde o início. Só as tira quem quer. Eu, as minhas legendas, eu já tirei há muito tempo. Hoje em dia, como eu costumo dizer, não lido com ninguém. Seja parente, seja amigo. Tudo que é tóxico, esquece. Nem sendo tu pai, avó, tio, amigo. Não vens para me ajudar, não vens para entrar no meu ambiente que é clean, soft, sem porcariazinhas assim, mesquinhas. Não venhas. Não dá. Já passamos essa fase em que aceitávamos tudo. E outra, nunca digam mãe é mãe e aceitem tudo porque mãe é mãe. Então, se fosse por isso, nós ficávamos deitadas, as mães passavam, éramos um tapete. Não, há mães e mães. Há quem nasceu para ser mãe e há simplesmente quem foi mãe. Eu nasci para ser mãe. Uau, e de 5 filhos? Sim, eu nasci para ser mãe. 5 filhos. Bem, Janice, obrigada por teres aceitado o convite de contar a tua história. Eu sei que não foi fácil, houve momentos que eu fiquei emocionada e sem palavras, porque acho que não tem muito que perguntar, não é? Acho que... Pronto. Acho que aqui não há muitas perguntas, porque aqui o que eu vim fazer é contar, basicamente, e digo sempre resumidamente, porque há sempre... Há muito que dizer, exato. Há muito, porque há pessoas, por exemplo, que me perguntam como é que fazias, como é que trabalhavas, exato. Como é que... Coisa... são N coisas que se... Pronto, isto aqui é o mais resumido possível e de uma forma a mostrar-vos que a maternidade não é um bicho de 7 cabeças, que podes ser mãe aos 15, vais ter problemas, podes ser mãe aos 40, podes ter os mesmos problemas ou até maiores do que quem foi mãe aos 15. Não é a idade que vai definir, a idade é um número, sim senhora, e aos 15 és uma criança, mas também aquela bênção, porque é uma bênção, nós é que nos aterrorizamos muito porque é uma criança de 15 anos, vai ter, e hoje em dia, se formos fazer umas estatísticas, tens muitas jovens mães como eu, que foram mães aos 15 e aos 16, e estão aí excelentes mães, melhores do que quem foi mãe aos 25 e aos 30. Não é por aí, porque o teu problema, a tua força não vai ser igual à minha, a tua base não é igual à minha, e vem muito da base que tu tens para saber como é que tu vais vencer, como é que tu vais educar o teu filho e tudo muito mais. E a minha base veio do tipo... de uma crença católica, das freiras, e de nos mostrarem tipo, como é que devemos fazer e de nos ensinarem particularmente como nós fomos ali deixadas no dia que formos mães, tentarmos dar o nosso melhor para os nossos filhos não terem que passar o mesmo. E então essa é uma das mensagens que eu
peguei lá da minha mãe, da irmã da Lina, e tipo, levei para a vida e que me valeu. E eu estou aqui, eu, os meus 5 filhos, e quem conhece sabe. Como costumam dizer, olha, sim senhora Janice, foi 5 filhos, sozinha, são bem educados e tudo muito mais. Dou o meu melhor todos os dias e cada dia há sempre um ponto para acrescentar, com erros e controvérsias no meio, mas que ninguém é humano. Então ninguém é humano. Toda a gente é humana, somos humanos. Todos nós somos humanos, errar é humano e pior é quem erra e tipo não, quer continuar a errar. Errei muito, não vou dizer, já errei muito, muitas falhas pelo caminho, mas o bom é que ver que todas as minhas falhas hoje tornaram-se a palavra orgulho na boca dos meus filhos. Uau, que bom. Bem, acho que dessa entrevista que eu vou tirar é: eu nunca passei fome, mas já fui uma pessoa sem teto. É isso, não é? É. Frase da Jéssica. É. Bem, é exatamente isso que eu vou terminar esse episódio do AfroTicast com a nossa maravilhosa Janice. Obrigada, Janice. Obrigada eu. Fique atentos a próximos episódios. Não se esqueçam de subscrever o canal. Não se esqueçam de nos apoiar caso achem que nós merecemos. Que eu acredito que nós merecemos, sim. E não se esqueçam, se tiverem interesses em publicitar no AfroTicast, enviem-nos um e-mail. E estamos aqui, aguardem-nos para o próximo episódio, para daqui a 2 semanas, que teremos um excelente episódio de Páscoa. Beijinhos!